Meus amigos, daqui a pouquinho teremos o grande confronto de estreia do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Flamengo, direto do Morumbi. A imprensa está analisando o confronto entre o time do técnico Crespo contra o do Filipe Luiz. Vamos aqui acompanhar o que eles falaram, né, e qual é a ideia de jogo hoje dessas equipes. E também, logicamente, né, analisar e avaliar o que a imprensa está falando sobre a contratação bombástica do Flamengo de Lucas Paquetá. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino para não perder nada e deixa seu like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Falei aqui ontem que sou um pouco hipócrita, vou reclamar do campeonato ao longo do ano? Vamos reclamar, a gente vai reclamar de arbitragem, vai reclamar de campo, de horário, de tudo. Mas gosto muito, tô empolgadíssima que vai voltar o Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira acompanharemos. Vamos reclamar de ver muito jogo ao mesmo tempo, né? Porque isso faz parte da nossa vida. Hoje é um dia. Hoje já começa assim. Multitelas, né? Globoplay, TV Globo, Sport TV, Premiere, mas a gente consegue dar conta das 8 partidas dessa rodada, assim como tá na área desta quarta-feira. Vai tentar dar uma passada pelos 8 jogos do dia de hoje pra gente resenhar aqui, falar um pouquinho dessa expectativa e, claro, trazendo informações, fazendo aquele nosso esquenta já aqui no Tá Na Área para iniciar o Brasileirão, hoje com Rodrigo Coutinho, com Rafa Serafim e com novidades também no mercado da bola, né, Rafa? Tudo bem, minha amiga? Boa tarde para você, sempre um prazer. Hoje com uma novela terminando e começando agora outro capítulo do Flamengo nessa temporada, nesse ano de 26. É verdade. Cami, boa tarde para você, Coutinho, todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Tá Na Área. Olha, é o fim de uma novela que eu acho que era o que a torcida do Flamengo tava esperando, tava pretendendo, já desde que começou essa especulação, o retorno do Paquetá, agora sim está de volta. O West Ham, inclusive, já publicou uma nota dizendo que liberou o jogador mesmo contra a vontade da direção e do treinador, porque queriam contar com ele, mas entenderam que é a vontade desse cara aí de voltar a vestir a camisa do clube que o formou e elevar esportivamente o nível, né? Sério, já era um Flamengo extremamente forte, agora consegue elevar ainda mais o nível técnico da equipe. Esse Flamengo que o Filipe Luiz vai ter um problemão para resolver, um problema bom, de onde encaixar o Paquetá, tem a versatilidade dele, que eu acho que vai fazer com que o Filipe Luiz tenha características diferentes, ainda mais nesse elenco, para explorar. É um Paquetá que, sem o Pulgar, ele pode jogar, né? Saindo o Pulgar, ele pode jogar e pode fazer um segundo volante. É um cara que pode jogar no lugar do Carrascal, fazendo a meia pelo lado direito. Ele pode jogar no lugar da Arrascaeta. Na ausência do Arrascaeta, eu acho que é o lugar que ele se sente mais confortável, né? Como um camisa 10, embora o número já seja do Arrascaeta. Então, assim, é um problema muito difícil, porque, na minha opinião, Coutinho, o Pulgar é um homem de extrema confiança, de combate, de proteção ali na entrada da área do Filipe Luiz. Então é mais difícil tirar o Pulgar, na minha opinião. O Arrascaeta, né, é o camisa 10 do time. Na ausência da Arrascaeta, é o Paquetá fazendo aquela função. Então eu acabo vendo, enxergando um Paquetá jogando mais ali no lugar do Carrascal, sendo essa função mais fácil, assim, eu diria, pro Filipe Luiz conseguir movimentar. Mas vamos ver, né? Tem muita água pra rolar. Que difícil a vida do Filipe Luiz, né? Tem que escolher entre Arrascaeta, olha a dificuldade dele. Pulgar, agora Paquetá, né? Tem muito técnico querendo uma dificuldade dessa. Para escalar o time, a gente vai fazer esse exercício também aqui de pensar como será o time do Flamengo com o Paquetá, que pode ser já no próximo sábado. Copa contra o Corinthians, a tentativa do Flamengo é essa, a gente vai falar mais sobre Paquetá, mas também demais do Campeonato Brasileiro. O Flamengo estreia contra o São Paulo nessa quarta-feira. Tá preparado, Coutinho, para não ter mais vida, só assistir jogo a partir de hoje, meu amigo? Olha, Cami, tudo bem? Boa tarde a você, pra Rafa, prazer estar com vocês aqui, com a galera de casa também. Eu confesso que está sendo um pouco estranho para mim, porque início de ano para mim é muito focado no carnaval. Óbvio que no trabalho também, né? Mas segunda-feira eu entro de férias, então, assim, não vou ter vida durante a primeira rodada, depois eu dou uma descansada e depois a gente retoma ao normal. Mas assim, como é bom a gente ver o início do Campeonato Brasileiro no princípio do ano, né? É claro que se a gente for falar da temporada ideal, o calendário ideal, melhor dizendo, do futebol brasileiro, ele teria o Campeonato Brasileiro começando como a primeira competição, vamos colocar assim, grande competição do ano.
mas sem estar envolvido no meio de tantas rodadas de estadual, né, encavaladas e pouco tempo de treinamento. Acho que isso é o principal. A gente está falando do Flamengo, por exemplo, tá vendo as imagens aí do gol do Arrascaeta contra o Palmeiras no Brasileirão do ano passado. Foi um dos times que mais tarde entrou de férias, né? Só Vasco e Corinthians entraram depois por conta da Copa do Brasil, mas o Flamengo foi o time que voltou mais perto do início do Brasileiro. E mesmo assim já tendo que lidar com uma situação ali de tentar fugir do quadrangular do rebaixamento no Carioca. Perdeu para o Fluminense e está dentro dessa zona ainda. Então, estou pegando o exemplo do Flamengo, poderia pegar de outros clubes. O São Paulo, que é o adversário do Flamengo, está uma posição da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Dividir a atenção com essas competições acaba tirando um pouquinho do foco e da divulgação que o brasileiro deveria ter inicialmente. Esse campeonato, ele é muito bom. Para mim, é um dos melhores que tem. É o que eu mais gosto de acompanhar, de ver, de me debruçar. É o Campeonato Brasileiro. Ele tinha que começar no final de semana. A gente tinha que ter uma semana toda voltada para isso, para falar dos jogos, para falar das equipes, projetar. Semana passada, por exemplo, deveria ter acontecido a Supercopa do Brasil. Vamos botar assim, né? Deveria ter acontecido porque abre a temporada com a Supercopa do Brasil e aí no final de semana seguinte você tem aí a primeira rodada do Brasileirão. Se a gente fizesse assim, a gente teria uma atenção muito maior, um interesse muito maior do torcedor que vai ao estádio e também aquele que compra o pacote do Premier, acompanha com a gente no Sport TV e na Globo. Então, eu acho que é algo que a CBF tem que pensar. Já é um avanço, sem dúvida nenhuma, a gente tem que aplaudir a CBF pelo novo calendário, por mais que a gente tenha críticas a fazer, mas é um avanço em relação ao que se tinha antes. Mas eu acho que tratar um pouquinho melhor comercialmente esse campeonato. A hora que isso acontecer, a gente vai dar ainda mais relevância e importância ao Campeonato Brasileiro, que, repito, é muito bom. Acompanho vários campeonatos ao redor do mundo, é muito bom o Campeonato Brasileiro. É sempre bom lembrar, né, que o Grupo Globo, como parte interessada, participa também na decisão do calendário do futebol brasileiro. Vamos começar falando de São Paulo e Flamengo hoje, que hoje teremos 21h30 transmissão da TV Globo. São Paulo e Flamengo direto do Morumbi. Vamos falar um pouquinho desse rubro-negro primeiro com essa contratação. Finalmente, Paquetá, dá para dizer, é jogador do Flamengo? Vamos ver, a Manu Ribeiro tá na área com a gente ao vivo para participar do Tá na Área de hoje. E trazer um pouquinho dos bastidores também dessa negociação, dessa novela. Manu também esteve envolvida na pergunta, né, das últimas semanas, todo mundo que falava com a Manu perguntava, viu o Paquetá? E agora, finalmente, tem um desfecho essa novela e acho que é o melhor desfecho para o torcedor do Flamengo, para o Paquetá, que queriam tanto que essa contratação acontecesse nesse momento, né, Manu? Dá para dizer agora que o Paquetá é jogador do Flamengo, já está vindo para o Brasil. Tudo bem, minha amiga? Boa tarde. E Camila, boa tarde. Rafa, Coutinho. Cara, Camila, nem no futevôlei eu tive folga. Hoje de manhã fui brincar um pouco aqui na praia e todo mundo passava e perguntava, Manu, e o Paquetá vem ou não vem? Eu falei, gente, já tô cansada de ouvir essa pergunta, mas ele tá a caminho e a novela boa, a novela que termina com um final feliz, e a novela Paquetá teve esse final extraordinário para o torcedor do Flamengo que aguardava o acordo nos últimos dias. A negociação que teve início ainda na primeira quinzena de janeiro foi encerrada nesta quarta-feira. O Flamengo subiu um pouco o valor para que pudesse chegar a um acordo com o West Ham. Nos últimos dias a gente trazia aqui o debate sobre o que faltava para o acordo. Faltava uma questão de forma de pagamento. Em quanto tempo o Flamengo ia pagar esse valor oferecido ao West Ham? Quantas parcelas seriam? Muitas discussões de detalhes ao longo desses últimos dias. E o Flamengo, para conseguir pagar no prazo que gostaria, ofereceu um pouquinho a mais nesse valor final ao West Ham. O clube inglês aceitou a proposta e já liberou Paquetá para fechar com o Flamengo. Ele é aguardado no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, viu, Camila? Vai chegar para fazer os exames médicos, assinar o contrato válido por 5 temporadas, mas já é tão oficial que o Flamengo anunciou poucos minutos antes aqui do programa, em suas redes sociais, a contratação de Paquetá, com um vídeo lá do Paquetá já falando como jogador do Flamengo, tanto na despedida dele do West Ham, quanto nesse vídeo de anúncio aí do Flamengo. O jogador diz que está voltando para casa, que o que pesou nessa decisão para ele voltar ao Flamengo é esse sentimento de estar em casa novamente, no clube que o formou e também na cidade onde ele cresceu. Aos 28 anos, é a maior contratação da história do clube rubro-negro, também do futebol brasileiro. E aí, Manu, vocês até trouxeram essas informações, né, ao longo da semana, enfim, a gente vem acompanhando também. O Paquetá não entra em campo desde 6 de janeiro, né, até domingo é quase um mês, porque ele acabou ficando fora dos últimos jogos do West Ham, estava focado na negociação com o Flamengo, ele admitiu isso para o técnico, para o Nuno Espírito Santo,
e, ao mesmo tempo, também tinha uma questão nas costas. Isso não é problema, né? A ideia é que ele seja regularizado e fisicamente seria opção para o Filipe Luís? É essa a expectativa dele já ser utilizado no domingo contra o Corinthians? A expectativa é que ele esteja já à disposição do Filipe Luís, possa ser utilizado em alguns minutos, pelo menos, e tenha a oportunidade de já disputar o primeiro título com a camisa rubro-negra nessa volta ao clube carioca. Paquetá estava com esse problema nas costas, né? Ele sentiu um incômodo nas costas, como você disse, não jogava desde o dia 6 de janeiro, mas essa questão o Flamengo não entende que será um empecilho, né? Ele está se sentindo melhor dessas dores e o Paquetá acabou ficando fora desses jogos recentes, mas por causa dessa negociação, né? Ele já tinha conversado com a diretoria do West Ham, com o técnico lá também, disse que gostaria de sair da Inglaterra nesse momento. A única opção na mesa para o Lucas Paquetá, na cabeça dele, né, era voltar para o Flamengo. Ele teve propostas de clubes grandes lá da Inglaterra, o Tottenham, o Chelsea, chegaram a oferecer propostas pelo Paquetá. O West Ham, algumas ofertas agradaram, o jogador também teve propostas até financeiramente melhores do que a proposta do Flamengo, mas o Paquetá nem considerou. Todo momento ele só pensava no Flamengo. Então, nessas últimas conversas que ele teve com a diretoria, também disse isso, falou sobre o desejo dele, desse momento, a questão até da saúde mental dele, que ele precisava ter essa reconexão com o clube que o formou, com a cidade também, onde ele foi criado, como eu disse. Então, essa questão da dor nas costas não vai ser um problema. O Flamengo entende que ele vai estar apto sim, e se o nome dele for publicado no BID até sexta-feira, né, tem essa questão legal, mas o Flamengo está agilizando tudo isso para que ele possa estar apto a entrar em campo, aí sim o Paquetá terá a chance de disputar esse primeiro título pelo Flamengo no retorno dele ao Rio de Janeiro. Essa expectativa é para domingo, para a disputa da final, né, da decisão, que é a Supercopa do Brasil contra o Corinthians do Brasil, mas tem compromisso hoje do rubro-negro, né? O Flamengo entra em campo no Morumbi às 9h30 da noite contra o São Paulo, estreia do Brasileirão, e o Filipe Luís com força máxima, né? Arrascaeta, Jorginho à disposição. O que a gente deve ter desse Flamengo mais tarde, Manu? O Flamengo poupou alguns jogadores nos 2 primeiros jogos que fez no Carioca com o elenco principal, né? O Arrascaeta e o Jorginho, que são jogadores que terminaram a temporada como titular, não ficaram à disposição do Filipe Luís. O plano do treinador, do departamento médico, era ter o elenco inteiro, todo à disposição, pelo menos os principais jogadores para essa estreia no Campeonato Brasileiro. Ainda tem alguns desfalques, o Luiz Araújo não está à disposição, o De La Cruz também ainda faz uma programação especial, mas o Flamengo entende que os principais jogadores ali, o time titular, vai estar todo à disposição e deve ir com força máxima nesse campeonato que segue sendo como prioridade do clube na temporada, né? Então a gente imagina o Flamengo com Rossi no gol, Varela na lateral direita, os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Essa deve ser a formação, claro que com alguns jogadores disputando posição ali na frente, porque apesar de ser o desejo do Filipe Luís ter esse elenco inteiro para essa estreia no Brasileirão, não foi possível, porque foi preciso antecipar a volta do time profissional no Campeonato Carioca, né? Ele não conseguiu fazer o controle de carga como ele desejava nesse início de temporada, então pode ser que alguns jogadores sejam avaliados e tenham menos minutos ainda nessa estreia contra o São Paulo, visando também o jogo contra o Corinthians, que nesse momento acaba sendo mais importante, porque é um jogo apenas que já vale o primeiro título da temporada. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Corinthians também. Hoje vai de time misto no Brasileirão, de olho nessa final contra o Flamengo no domingo. Supercopa do Brasil. Obrigada, Manu e Emanuele Ribeiro, pelas informações do Flamengo com a gente aqui no Tá Na Área. Pra gente traçar um pouquinho, falei que a gente ia pensar aqui no Flamengo com o Paquetá em campo, né? Vocês trouxeram algumas possibilidades de como pode funcionar esse time do Flamengo com o Paquetá já à disposição, quem sabe até no domingo, já contra o Corinthians, mas acho que é um exercício mais, Coutinho, para quando o Paquetá for titular dessa equipe, que eu não imagino que já seja, talvez, numa decisão como domingo. A gente pode até discutir isso aí, não sei se você já imagina ele começando jogando, mas enfim, essa primeira possibilidade seria o Paquetá entrando na vaga do Carrascal, é isso? É isso. A Rafa, na abertura dela, no destaque dela, ela trouxe essas possibilidades. E aqui a gente vai apenas materializar isso, né? Deixar mais fácil da galera entender. Esse é o time base do Flamengo da reta final do ano passado.
sem o Carrascal. O Carrascal vinha jogando aqui pela ponta direita, mas ele é meia, ele não é ponta, assim como o Paquetá. Sim, o Gerson também fazia essa função no Flamengo. Sim. Felipe Luiz, ele às vezes trabalha assim, coloca um jogador de lado de campo que tem uma característica mais de articulador e menos de atacante, e esse cara vai circular da direita para dentro. Paquetá sendo canhoto, assim como o Gerson era, facilita muito, né? Porque imagina o seguinte, ele recebe a bola aqui pelo lado esquerdo ou circula sem a bola, mas quando ele pega de frente para a área adversária com a perna esquerda, ele tem um raio de ação muito maior. Ele pode inverter do outro lado, ele pode finalizar no gol, ele pode buscar uma tabela, ele pode dar um drible curto, finalizar um cruzamento na segunda trave para um jogador que estiver entrando ali, o ponta ou o lateral entrando na segunda trave. Então, eu acho que ele é um setor em que ele já fez essa função, fez menos, é verdade, em relação a outras que a gente vai ver aqui, mas já fez. Inclusive, na seleção brasileira, fez tanto do lado direito para dentro, quanto do lado esquerdo para dentro, né? Antes do Vinícius Júnior se tornar titular da seleção, o Paquetá era o cara que era titular ali pelo lado esquerdo. E, óbvio, né? São jogadores muito diferentes. O Vinícius, com o Tite, passou a jogar um pouco mais fixo, sim, recebendo a bola aberta e indo para dentro. Já o Paquetá, ele conseguia flutuar para dentro, um jogador muito inteligente taticamente. Consegue fazer isso muito bem. Essa é a primeira opção. Eu acho que a Rafa também falou isso, né, Rafa? Que acho que é a que mais provável de acontecer inicialmente. Sobre o jogo de domingo, ele não vinha jogando, né? Pois é, por isso a minha dúvida dele começar a Acho que a intensidade, a rotação vai estar muito alta para ele entrar de cara, assim, né? É decisão, é jogo único, né? É jogo único, mas eu acho que, assim, até porque a gente tá falando, gente, de um elenco que eu falei no início do programa, eu acho que ao longo da nossa programação a gente tem falado que é um problema, entre aspas, né? O melhor dos problemas, mas é uma questão pro Felipe Luiz conseguir encaixar o Paquetá nesse elenco. No elenco que tem pelo menos 2 peças excelentes de reposição, por posição praticamente, entendeu? Então, assim, começar com o Paquetá num jogo decisivo, valendo o primeiro título do ano, numa rotação que já vai estar mais alta, porque esse elenco, embora tenha feito pouco tempo de pré-temporada, já está jogando, né? Terminou um ano jogando junto, já está jogando de novo, e é o Paquetá para entrar. Então, assim, eu acho que é pouquíssimo provável o Paquetá entrar num cenário de titular. E dependendo de como estiver o jogo, o Paquetá nem entra nessa decisão. Ele vai estar ali com o grupo, mas dependendo de como tiver o jogo, ele nem entra. Entendeu? Assim, é como eu vejo. Tem um segundo cenário que a gente traz também, que é a possibilidade de alguns jogos sem o Arrascaeta. Pensando na quantidade de jogos dessa temporada, um calendário mais apertado, que embora a gente tenha a paralisação para a disputa da Copa do Mundo, o Arrascaeta vai disputar a Copa do Mundo, certamente, pela seleção uruguaia. Então, é um jogador que necessita desse cuidado, né? De algumas partidas, certamente, vai haver uma mudança no grupo, ele vai ser poupado. E aí é uma possibilidade também ter o Paquetá nesse meio campo. Essa é a posição que ele mais jogou na carreira. É perfeita para ele, né? Quando ele é revelado pelo Flamengo, ele sobe jogando nessa posição. Depois ele é colocado como falso 9 pelo Reinaldo Rueda, treinador do Flamengo. Joga uma final do Sul-Americano assim, faz um gol, inclusive, joga muito bem. Ele sabe fazer essa função. E também joga de segundo homem no meio campo, que a gente vai ver na sequência. Mas durante muito tempo, Camila, se discutiu no Flamengo o substituto do Arrascaeta, né? Foram algumas temporadas falando sobre isso. Mais recentemente, o Flamengo tentou o Alcaraz, que ficou pouco tempo no clube, e veio o Carrascal. E aí a gente imaginou até que o Carrascal pudesse fazer essa função. Virou meio que unanimidade. Quando o Arrascaeta não joga, o Carrascal joga ali e joga bem. Fez gol, inclusive, contra o Vasco, né? No Brasileirão, fez no Carioca, enfim. Tem vários jogos bons ali jogando nessa função. Mas ali é do Arrascaeta. Com o Arrascaeta fora agora, vamos botar que o Arrascaeta fique fora de algum outro jogo, o Paquetá vai poder jogar naquela função dele ali, que ele faz muito bem, assim, uma boa. Dizer que o Flamengo vai perder alguma coisa é difícil, né? Porque, assim, são caras que têm características um pouco diferentes, Paquetá e Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta é mais finalizador, né? Ele termina mais as jogadas. O Paquetá trabalha mais na zona de articulação, preenche um setor maior do campo e ajuda mais sem a bola também. E tem a terceira opção, né? Que a gente vai ver também. Que foi até algo que a Rafa falou também da possibilidade de, no lugar do Pulgar, né? E aí a gente colocou ali ou o Pulgar ou o Jorginho. Eu acho que essa é a última opção mesmo. Essa é bem ousada, né? Porque você tem ali... Você tem ou o Pulgar ou o Jorginho, ou mantém o Jorginho. Aí você não tem um camisa 5, né? Mas tem um porém.
Vai lá, Rafa. Não, então, é o que eu ia falar que, assim, a gente está falando de começar um jogo dessa forma e encarando o adversário. Mas, assim, pensando em várias fases do jogo e pensando nos momentos e nos adversários, se for um momento, um time que não exija tanto do Flamengo assim sem a bola, tudo bem ficar sem o Pulgar. Né? Porque você perde nessa questão de ser um cara que protege a área, um cara que ocupa muito melhor os espaços, né? O Pulgar, na minha visão, diferença nesse sentido do Flamengo. É um jogador que, mesmo ano passado, mesmo voltando de lesão, ele rapidamente conseguiu retomar a vaga dele de titular, que na época o Saúl estava fazendo essa posição. Então, assim, eu acho que é a última das opções, dependendo. Né? Se for um jogo que não exige tanto do Flamengo, se é um jogo que o Flamengo precisa correr mais atrás ofensivamente, precisa buscar mais, aí tudo bem você perder o Pulgar, porque você vai ter o Jorginho ali naquele setor do campo e você ganha muito na frente, né? Do meio para frente. Mas é isso, assim, para ser titular, tirando o Pulgar de cara, eu acho que essa seria, na minha escadinha, seria a terceira opção. Eu acho que tem alguns pontos aí que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a Rafa citou a questão de um time que não vai atacar o Flamengo. Muitas vezes isso acontece no Maracanã. As equipes vêm jogar contra o Flamengo muito fechadas e o Flamengo necessita de um homem. Não é que o Pulgar não tenha um bom passe ou que ele não tenha visão de jogo, não é isso. Mas o Paquetá, em relação ao Pulgar, nesse sentido especificamente, ele vai te entregar mais. Seja quando ele recebe a bola perto dos zagueiros e vê o jogo de frente, para encontrar um companheiro nas costas do meio campo adversário ou em profundidade, seja na aproximação. O toque passa do Paquetá, por ser um meia armador, é muito mais apurado perto da área em relação ao Pulgar. De novo, não estou dizendo que o Pulgar não saiba fazer isso, apenas uma comparação em relação ao Paquetá. Tem outro compensação, o Pulgar marca, né? Porque quem é que vai defender nesse time aí? O Pulgar, ele te dá melhores transições defensivas, ele mata muito contra-ataque, roubando bola ou fazendo falta. Ele se impõe fisicamente no meio-campo nos duelos aéreos ou por baixo, cobre muito bem os defensores quando alguém está fora do setor. O Paquetá já não tem tanto essa característica. Um outro ponto, Jorginho, ano passado, foi muito utilizado pelo Flamengo no segundo semestre e em determinado momento sentiu isso fisicamente. Tenho a impressão que o Felipe, em algum momento do ano, vai ministrar esse tempo do Jorginho em campo, porque é um jogador que não que está velho, mas é um pouco mais experiente. Né? Ele pode sentir essa sequência como ele sentiu no ano passado. E aí, nada melhor do que você ter um Paquetá para jogar de 8. O Paquetá jogou assim, gente, a Copa do Mundo. Foi. Sim. Pouca gente... eu sempre falo sobre isso, né? Sim. O meio-campo do Brasil era Casemiro, Paquetá e Neymar, que jogava por trás ali do centroavante Richarlison, Vinícius Júnior pela esquerda e pela direita o Rafinha. Então, assim... ele pode perfeitamente fazer essa função. Jogou uma Copa do Mundo assim. Sim. Não vai jogar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores? É claro que vai. Essa expectativa e, de repente, domingo o Flamengo já tem o Paquetá. Pode ter o Paquetá regularizado, lembrando, na quinta-feira, mais conhecido como amanhã, pela manhã, ele está sendo esperado no Rio de Janeiro, faz exames, assina contrato, se for regularizado a tempo, deve ser relacionado para a Supercopa do Brasil. No próximo domingo, o confronto entre Flamengo e Corinthians, lá no Mané Garrincha. Mas hoje tem jogo no Morumbi, né? Tem Flamengo e São Paulo ainda sem o Paquetá, mas com praticamente todos os titulares à disposição. Ainda tem jogadores fora, o Luiz Araújo, o Saúl, que está se recuperando de cirurgia, mas praticamente todos os jogadores à disposição do Felipe Luiz. A gente tem os campinhos prováveis, primeiro do São Paulo, que é o mandante do jogo, São Paulo do Crespo hoje, que segundo o treinador do Tricolor Paulista, começa o campeonato pensando em 45 pontos. A gente já botou o Flamengo aqui, hoje visitante no Morumbi, e essa expectativa, principalmente de quem pode, como disse a Manu aqui pra gente, quem pode ser preservado, poupar alguns minutos, pensando na decisão de domingo contra o Corinthians. Se for com o que tiver de melhor, né, com o que tem de melhor, a gente imagina com o Pulgar, o Jorginho, o Arrascaeta, o Carrascal, o Plato e o Pedro, mas pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Samuel Lino. Acho que quem ganhou minutos foi o Cebolinha, mas não imagino que ele comece jogando. Não sei se teria uma oportunidade nesse momento. O que vocês imaginam desse time provável? Eu acho que onde tem dúvida, né, é Carrascal e Pedro. Porque vai ter essa questão ao longo dessa semana do Felipe Luiz, já tá acontecendo, né, dele precisar
dar essa mudada, segurar um pouquinho, já pensando nessa decisão, porque foi uma equipe que precisou voltar antes e que ainda assim não fez um jogo tão bom contra o Fluminense, perdeu, então ainda está numa situação muito difícil no Campeonato Carioca. Claro que ainda tem margem, né, para conseguir se recuperar, mas não contava que fosse precisar logo de colocar a força máxima para buscar esses pontos perdidos aí pela equipe sub-20 no início da competição. Então, acho que, muito provavelmente, o Felipe vai tentar se organizar e criar uma vantagem já com esse time, e aí, ao longo do jogo, ele vai administrando possíveis substituições para já pensar no final de semana. Vão ser poucos dias, né, de descanso até o domingo. Hoje joga contra o São Paulo e no domingo, Supercopa do Brasil, decisão, né, da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E aí, olhando o time do Crespo, o time do São Paulo para hoje, também com todos os titulares à disposição. O Crespo já utilizou boa parte desses titulares no Clássico, né? Vinha de um Clássico contra o Palmeiras, acabou perdendo o jogo. Mas a expectativa é que hoje, na estreia do Brasileirão, ele vá com o que tem de melhor. Acho que tem uma dúvida só, a gente nem colocou no campinho, se é o Luciano, né? Se ele pode, Coutinho, de repente, começar entre os titulares, mas a princípio a gente imagina esse São Paulo do Crespo com Danielzinho, agora titular, né? E com o Lucas e Ferreirinha mais próximo do Calheri. Eu confesso, Camila, que eu tenho uma sensação que ele vai voltar a utilizar 3 zagueiros hoje, tá? O Crespo ele tem feito menos isso na temporada. Nessa temporada ele praticamente só fez linha de 4, né? Mas nem tinha zagueiro para colocar em campo, praticamente. Pois é, mas assim, eu acho que até pela questão do adversário, também é verdade que o São Paulo... Porque assim, a gente tem que imaginar o seguinte, jogar com uma linha de 4 é tão novidade para o São Paulo que no ano passado, com o Crespo, ele não começou nenhum jogo com linha de 4. Sim. Ele até mudou ao longo de alguns jogos e geralmente o time não reagia bem, o time ia mal quando ele fazia essa troca. E nessa temporada não dá para dizer que é o novo esquema tático não, porque a equipe tem oscilado muito, o time tem tido problemas defensivos e tenho a sensação que ele vai querer se resguardar um pouco mais diante de um adversário que geralmente cria muitas oportunidades. Raramente o Flamengo não vai produzir tantas chances assim. Talvez ele se aproxime novamente de algo que a equipe esteja mais acostumada no ano passado. Curioso para ver realmente essas opções ali de meio para frente, né? Assim como o Flamengo, o São Paulo tem sido escalado muito na questão física. Quem é que está melhor fisicamente para aquele jogo? Quem é que pode jogar mais minutos? E aí muitas vezes vai definir. É claro que jogadores como o Danielzinho chegou muito bem ao São Paulo. Fisicamente, acho que está rendendo bem em campo também. Bobadilha tem tido uma crescida, Marcos Antônio, são caras que para mim saem na frente para compor o meio campo. Será que o Lucas começa o jogo? Será que o Calheri começa depois de tanto tempo fora por lesão e ainda sem o melhor ritmo? Em compensação, o Luciano, ele fisicamente parece estar um pouco melhor em relação a esses dois jogadores. Tem o Ferreirinha, que aproveita espaços muito bem no ano passado. Se a gente lembrar daquele jogo da reta final do Brasileirão, na Vila Belmiro, infernizou o lado direito da defesa do Flamengo ali, que era o Emerson Real naquele jogo. Sim. Então ainda pode ter uma memória disso ali, explorar o Ferreirinho um pouquinho mais, os espaços que o Flamengo pode deixar. É bem difícil a gente fazer esse exercício, sabe? Os nossos setoristas, nossa equipe também, certamente teve muita dificuldade para definir um campinho para o São Paulo. A Camila estava falando da empolgação desse início de Campeonato Brasileiro, mas essa primeira rodada ainda é uma primeira rodada que a gente tem muitas dúvidas, né? Porque em que condições essas equipes vão começar o campeonato, em que condições... por exemplo, o São Paulo não está bem no Paulista, então aí Campeonato Carioca, e aí tem que ficar controlando o que você tem de material, né? No caso do São Paulo, né? Que o Flamengo está melhor nesse quesito, de equilibrar o seu material humano para colocar em campo. O São Paulo já tem mais dificuldade com isso, né? Se a gente lembrar, é uma equipe que pelo menos há 3 temporadas está sofrendo muito com lesão. Todos os últimos treinadores do São Paulo passaram por grande dificuldade para montar elenco por conta de lesão. Então, assim, é uma empolgação, mas essa primeira rodada ainda é uma primeira rodada de muita cautela, assim, da gente conseguir entender exatamente o que vai acontecer, né? Qual vai ser a postura das equipes, pensando que não dá para deixar pontos pelo caminho. Depois, né, o Brasileirão cobra alto por esses pontos que ficam para trás. A gente não teve praticamente Lucas e Calheri, por exemplo, na última temporada, né? O Calheri teve uma lesão grave, o Lucas não conseguiu ter sequência. É uma dupla aí que talvez tenha mais minutos com o Crespo nessa temporada. Acho que nas próximas rodadas a gente ainda vai ter muitas dúvidas, viu, Rafa? Porque a gente vai acabar tendo fases decisivas de campeonatos estaduais, clássicos, né? Que eu acho que nem pela fase decisiva, mas pelos clássicos
ao mesmo tempo de rodadas de Campeonato Brasileiro, ali com 3, 4 dias de diferença. Então, haverá essa preocupação dos clubes também de montagem de time. A gente vai acompanhando, tentando trazer os poupados, o foco, por exemplo, dos times para essa partida. Enfim, hoje, 9h30 da noite, Flamengo e São Paulo estreiam no Brasileirão 2026. Então tá aí, meus amigos. Daqui a pouquinho teremos o grande confronto entre Flamengo e São Paulo. Aproveita e deixa o seu palpite aqui embaixo, tá? Quanto você acha que vai ser essa partida entre Flamengo e São Paulo? Jogo de estreia, né? Primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Parceiro, o bicho vai pegar fogo, Mengão pra cima deles. Vou deixar os créditos pro canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais notícias do nosso Mengão. Cobertura completa para vocês, hein? Dá mole não. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!